Pôncio Pilatos foi uma figura de complexidade imensa, sendo um dos governantes mais controversos da história romana. Nomeado pelo Império Romano como governador da Judéia, uma província distante e rebelde, Pilatos estava longe de ser um administrador comum. Sua função era não apenas garantir a paz e a ordem, mas também representar a autoridade e o poder absoluto de Roma sobre os povos subjugados. Sua missão era simples em teoria, mas extremamente difícil na prática, especialmente na Judéia, onde o povo judeu era obstinado em sua fé e resistente às imposições do império. A tensão entre o domínio romano e o povo judeu estava sempre presente, com o império impondo suas leis e tributos, enquanto os judeus tentavam, a todo custo, manter suas tradições e identidade religiosa. Para Pilatos, um homem com um temperamento mais pragmático e por vezes até arrogante, essa resistência religiosa e política era vista como um obstáculo à sua própria paz e segurança como governante. No entanto, ele também sabia que, se não fosse cuidadoso, uma revolta poderia ser suficiente para comprometer sua posição e, até mesmo, sua vida. Assim, ele estava constantemente tentando manter o controle, jogando com as forças políticas locais, as intrigas religiosas e as demandas do império. Quando Jesus foi levado até ele, Pilatos sabia que estava diante de uma situação altamente delicada. Não só por causa da fama de Jesus, mas também devido ao clima político tenso que rodeava qualquer tipo de agitação pública, como a que estava ocorrendo durante a Páscoa, quando as tensões estavam no auge. Ao ser questionado sobre o destino de Jesus, Pilatos viu-se dividido entre a pressão das autoridades judaicas, que pediam sua morte, e a sensação de que Jesus, à sua maneira, não representava uma ameaça real para Roma. Pilatos estava mais preocupado com as consequências políticas de suas decisões do que com os méritos reais do caso. O julgamento de Jesus, portanto, foi marcado pela hesitação e pela tentativa de manipulação política, o que tornou o processo ainda mais complexo e controverso. No entanto, à medida que o processo se desenrolava, Pilatos começava a perceber que Jesus não era um criminoso comum. Durante o interrogatório, Jesus não se comportava como um líder rebelde, como Pilatos esperava. Em vez de incitar a violência ou desafiar o poder romano de maneira direta, Jesus simplesmente permanecia calado, aceitando o julgamento com uma serenidade que confundia Pilatos. Esse silêncio, para Pilatos, foi algo desconcertante, pois ele esperava que Jesus se defendesse ou, pelo menos, tentasse manipular a situação para salvar sua própria vida. O fato de Jesus não contestar as acusações, nem pedir clemência, fez com que Pilatos sentisse uma certa frustração, mas também uma curiosidade crescente sobre a natureza desse homem. Ele começou a perceber que Jesus não estava interessado em lutar contra o Império Romano, mas sim em algo muito mais profundo e espiritual. Para Pilatos, isso foi tanto um alívio quanto uma preocupação. Ele não via Jesus como uma ameaça à autoridade romana, mas também não sabia como lidar com a situação. Pilatos tentou manipular a situação de várias formas, oferecendo a liberdade de Jesus em troca da liberdade de um prisioneiro, na esperança de que o povo preferisse libertar Jesus em vez de Barrabás, o notório criminoso. Mas, como Pilatos logo perceberia, ele estava sendo manipulado pelos líderes religiosos que controlavam a multidão. A decisão de Pilatos não foi baseada na razão, mas em sua própria insegurança política e no medo de perder sua posição como governador. Ele não tinha o poder de desafiar as autoridades judaicas, especialmente Caifás e os outros membros do Sinédrio, e temia que uma revolta ou uma crise pública pudesse resultar em sérias consequências para ele. A luta interna de Pilatos entre fazer o que era moralmente correto e o que seria politicamente seguro acabou por levá-lo a tomar uma decisão profundamente imoral. O dilema enfrentado por Pilatos foi uma verdadeira batalha interna entre a moralidade e a política. Ele sabia que Jesus não merecia morte, mas também sabia que, ao absolver Jesus, ele estaria desafiando abertamente a autoridade dos líderes judeus, algo que poderia resultar em uma perda significativa de sua própria autoridade, e, eventualmente, em um perigo pessoal. Pilatos estava consciente de que a política e os interesses romanos eram as forças que regiam a Judéia e que desobedecer a esses interesses poderia levar a consequências desastrosas. O medo de que uma revolta pudesse eclodir e ameaçar a estabilidade da província pesava muito mais em sua mente do que o destino de um homem que ele via como inofensivo. Pilatos não estava sendo movido pela justiça ou pela busca pela verdade,
mas pela sua necessidade de preservar seu poder. Ele sabia que, se cedessem à pressão dos líderes religiosos, ele poderia se garantir como o governante que mantinha a ordem na região, mas isso significava sacrificar a vida de um homem inocente. Ao lavar as mãos diante da sentença, Pilatos tentou, de forma cínica, eximir-se da culpa, transferindo a responsabilidade para os outros. Mas essa ação, longe de ser um gesto de desinteresse, foi uma decisão consciente de se proteger politicamente e evitar o conflito com as autoridades judaicas. Pilatos não teve a coragem de desafiar a injustiça diante dele, nem a disposição de pagar o preço por fazer o que sabia ser certo. Sua decisão de permitir que Jesus fosse condenado à morte foi uma escolha egoísta, motivada pelo medo, pela vaidade e pela falta de coragem para tomar uma posição moralmente correta. A condenação de Jesus à crucificação foi, para Pilatos, um ato de conveniência política, mas para o cristianismo, esse evento representou um dos momentos mais cruciais da história humana. Pilatos, ao permitir a crucificação, acreditava que estava resolvendo uma questão política e evitando um conflito maior. No entanto, ele estava participando de algo muito maior do que ele poderia compreender. Para os cristãos, a morte de Jesus na cruz não foi apenas uma execução, mas o sacrifício divino que permitiu a salvação da humanidade. Pilatos, com sua postura pragmática e sua busca pela preservação de seu poder e status, não entendia o profundo significado espiritual de seus atos. Ele estava apenas cumprindo uma função política, mas sem saber, ele estava participando da realização de um plano divino. Para ele, Jesus era apenas mais um líder religioso que causava agitação, mas para os cristãos, ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O dilema de Pilatos, entre salvar Jesus e garantir sua própria posição, é um reflexo da natureza humana de ser guiado pelos próprios interesses, medo e vaidade, em vez de buscar a verdade e a justiça. Pilatos pode ter se lavado das mãos em um gesto simbólico, mas, na verdade, ele se imergiu ainda mais nas sombras da política e da injustiça. Assim, Pôncio Pilatos é retratado não como uma vítima das circunstâncias, mas como um homem que escolheu sacrificar a verdade e a justiça por causa de sua própria segurança política e status social. Sua decisão de condenar Jesus à morte reflete a profunda corrupção do poder político e o medo de desafiar as forças que ele não podia controlar. Enquanto Pilatos via sua escolha como um meio de evitar uma crise maior, o cristianismo vê essa mesma escolha como o cumprimento de um plano divino, onde o sacrifício de Jesus na cruz se tornaria o ponto de virada para a redenção da humanidade. A condenação de Jesus foi um momento de grande injustiça humana, mas, paradoxalmente, foi também um momento em que a maior obra de misericórdia e amor divino foi realizada. Para Pilatos, sua decisão foi pragmática e política, mas para o mundo, ela foi a chave para a salvação eterna. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos para espalharmos essa mensagem de reflexão. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo conteúdo relevante para todos vocês.